Hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Eu não tenho certeza que dia que esse vídeo vai ao ar, mas eu quero dizer que hoje, um dia especial, é um dia que o ano está começando. E tem muita gente descansando, cochilando, dormindo. Eu resolvi vir aqui trabalhar, gravar esse vídeo, para também mostrar que a vida é feita de decisões. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou contar algumas histórias, 2 histórias, que são histórias de decisões. Depois eu quero ouvir a sua aqui nos comentários. Posso contar com você? A história é sobre caminho. Qual caminho você escolheu na sua vida? Você buscou a estabilidade do serviço público ou de um emprego CLT? Ou você buscou a liberdade de ser dono do seu próprio nariz, de ser um empreendedor? Diz para mim, a maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que esses são caminhos opostos. O servidor público olha para o empreendedor e pensa, nossa, que coragem, mas que risco. Já o empreendedor olha para o servidor e pensa, que estabilidade que esse cara tem. Mas é uma prisão. Pois é, nós estamos aqui hoje para contar como nós vivemos exatamente isso. Eu, Márcio, sou servidor público há mais de 20 anos, eu acho. Eu busquei a estabilidade. Já o Carlos, o meu sócio, sempre foi um empreendedor, sempre buscou a liberdade. E o que nós descobrimos na maneira difícil é que nós dois estávamos correndo atrás da coisa errada. O servidor, mesmo com a estabilidade, estava vendo o futuro da aposentadoria derreter. Já o empreendedor, mesmo com a liberdade, muitas vezes não via a cor do dinheiro no fim do mês. Nós descobrimos que os dois precisavam exatamente da mesma coisa. E não era estabilidade nem a liberdade, era a inteligência financeira. Esta é a história de como nós saímos do patamar de devedor, de desorganizados, para o de investidor. Esta é a história que criou o método Aposentado Rico Plus. Mas antes de eu contar essa história, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder as nossas novidades. Bom, deixa eu começar contando a minha história. Eu, Márcio, sou servidor público. Eu estudei, passei em concurso, busquei aquilo que todo mundo busca, a tranquilidade de ter um salário garantido no fim do mês. E por um tempo eu acreditei nisso, me sentia muito seguro. O problema é que essa segurança me cegou. O primeiro susto veio quando eu comecei a trabalhar. Eu olhava para os meus colegas de trabalho, pessoas com 30 anos de casa, 50, 55 anos de idade, gente que estava prestes a se aposentar. Eles estavam em pânico. Estavam com medo. Eles viam as notícias sobre a reforma da Previdência, viam o valor do benefício diminuir, as regras mudarem a todo instante e não sabiam como iam viver. Eu via pessoas se endividando com consignados para complementar a renda que já não era suficiente. Naquela hora eu percebi que a minha estabilidade era uma ilusão. Eu estava na mesma fila que eles, só esperando a minha hora. E o segundo susto foi dentro de casa. Eu comecei a estudar finanças por conta própria, para fazer o meu plano pessoal de aposentadoria. E eu vi pessoas da minha família, com mais de 60 anos de idade, caindo em armadilhas de contratar consórcio de moto, mesmo sem ter nunca andado em uma, só porque o gerente do banco convenceu que seria uma boa forma de ganhar dinheiro. Pode isso? Pessoas inteligentes, mas que não tiveram acesso à educação financeira básica, caem nessas armadilhas financeiras a todo instante. Eu percebi também que os gurus da internet falavam somente para jovens de 20, 30 anos. Eles não falavam com as pessoas mais velhas, eles não falavam com aqueles meus colegas ou parentes que têm mais de 50 anos de vida. Faltava algo. Enquanto eu vivia isso, meu sócio Carlos vivia o outro lado da moeda. Ele é um empreendedor. O negócio dele é buscar a liberdade. Liberdade de tempo, liberdade geográfica, como ele faz hoje com o Trip Sem Dívidas. Já falamos aqui no canal. O sonho dele nunca foi um salário fixo. O sonho dele é um faturamento sem teto, sem limite. Mas o que ele descobriu é que o faturamento é diferente de lucro. Muitos empreendedores vivem uma verdadeira montanha-russa. Tem meses que faturam muito e tem meses que faturam pouco, às vezes quase nada. E o que acontece quando faturam muito? Muitas vezes a mentalidade pobre ataca. Eles trocam de carro, aumentam o padrão de vida, começam a viver uma vida que não é a real deles. Gastam dinheiro com passivos, itens que só levam a mais gastos de dinheiro. E quando o dinheiro acaba antes da hora, o que eles fazem? Eles se endividam com um cheque especial para conseguir manter esse padrão que eles mesmos criaram. Muitas vezes a liberdade do empreendedor também vira uma prisão. Ele vira o funcionário mais caro da própria empresa. Ele não tem férias.
não tem 13º. E se ele parar de trabalhar, a renda some. Ele está correndo a mesma corrida dos ratos que o servidor, só que numa velocidade diferente. Eu e Carlos nos conhecemos há muito tempo. E um dia começamos a conversar sobre essas coisas, essas dores que estavam nos atacando. Eu com medo do futuro, da aposentadoria. Já o Carlos com as preocupações do presente. E nós chegamos a uma conclusão que mudou tudo. A conclusão que é a base deste canal. O servidor e o empreendedor tinham a mesma doença. A doença se chama falta de inteligência financeira. O inimigo não era o INSS, nem o mercado. O inimigo era a dívida, era os juros do cartão, o cheque especial, o consignado, a desorganização financeira. Eram os hábitos da chamada mentalidade pobre. Nós dois, o estável e o livre, estávamos no mesmo patamar. Patamar de desorganização financeira. E nós não éramos investidores. Foi aí que nós decidimos. Vamos criar um método para nós mesmos. Um método para mudarmos de patamar. Um método focado 100% em organização e quitação de dívidas. Um método para construir um plano A, de verdade. Um plano de aposentadoria que não dependesse do governo, nem da sorte, nem do faturamento. E nós fizemos isso. Nós aplicamos em nós. Nós saímos do patamar devedor para o patamar de investidor. Foi assim que nasceu o Aposentado Rico Plus. É o nosso caminho empacotado para ajudar pessoas como nós fomos um dia e como você pode estar hoje. Essa história minha e do Carlos é a prova de que não importa de onde você vem. Não importa se você é CLT, servidor público, autônomo ou empreendedor. O seu salário ou o seu faturamento não definem seu futuro. O que define o seu futuro são os seus hábitos. O que define é a sua mentalidade, a estabilidade que o servidor busca e a liberdade que o empreendedor sonha são, no fim, a mesma coisa. Elas se chamam paz financeira. Elas se chamam acordar sem dever nada para ninguém, não é verdade? Elas se chamam ter um patrimônio trabalhando por você. E o caminho para chegar lá, pessoal, é o mesmo para todos. É o caminho que nós trilhamos. É parar de cavar o buraco das dívidas e começar a construir a fundação para os seus investimentos. Nós criamos o Aposentado Rico Plus porque estávamos cansados de ver esses gurus financeiros falando só para jovens de 20 e 30 anos, esquecendo que a nossa geração, esquecendo a geração dos nossos pais, parentes e amigos, a nossa missão é dar um mapa do caminho que nós mesmos percorremos para que você também possa tomar as rédeas da sua vida financeira. Se você se identificou com essa história, se você se viu no meu lugar de um servidor público preocupado ou no lugar do Carlos como um empreendedor preocupado, e se você sente que está preso no patamar de devedor, com as finanças sem organização, nós temos as ferramentas que usamos para começar. O primeiro passo é a fundação de tudo, é o guia inteligente para sair das dívidas. Foi o que nos permitiu parar de dar dinheiro ao banco. Se você não sabe por onde começar, porque o seu orçamento está bagunçado, então é a planilha definitiva de organização financeira que pode ser o seu mapa, vai te dar clareza que você precisa. Os links para a planilha e para o guia estão na descrição do vídeo. Gostou do vídeo? Não esqueça de clicar em curtir. Isso ajuda mais pessoas a ver o nosso conteúdo. Até a próxima!